Fala aí galera, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Quero começar essa manhã orando pela sua vida, orando pela sua vida, pelo seu domingo. Nós vamos essa manhã estar estudando um pouquinho sobre o livro do profeta Ageu, né? Livro do profeta Ageu, que teve a responsabilidade de reativar a fé de um povo para a reconstrução do templo, né? E eu quero começar esse momento orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pelas nossas vidas, Pai. Eu quero nesta manhã entregar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. A vida do Teu povo, a minha vida, para que a gente possa, Senhor, da melhor maneira entender e absorver a Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos ajudar, Senhor, a caminhar, venha revelar, Senhor, a Tua pessoa, venha revelar a pessoa de Jesus Cristo para a nossa vida. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, que a Tua presença, Senhor, seja agora sobre cada lar, sobre cada família, e que possamos, Senhor, ter, ó Pai, a dimensão da Tua palavra em nossa vida. Toma o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, Érica. Bom dia. Érica, Cleusa, Sandra, Sheila, Bruno. Bom dia. Graça e paz. Saudade também, meu amigo. Que Deus abençoe aí a sua vida. Amém. Eu vou parar aqui o vídeo, o vídeo não, a música, para que a gente possa ter um momento melhor, né? Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre o profeta Ageu, né? O profeta Ageu, você já deve ter lido. Ageu está ali entre o livro de Sofonias e Zacarias, né? Um livro pequeno, na minha Bíblia ocupa 2 páginas só, né? Não sei, a sua Bíblia, se ela for maior, pode até ocupar uma página só, ou uma página e meia. A minha ocupa 2 páginas, né? É um livro pequeno, onde nós temos ali 2 capítulos, né? Somente o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do profeta Ageu. E o tema do nosso estudo é justamente esse: Ageu, uma casa para Deus, né? Uma casa para Deus. Bom dia, Roseli. A paz do Senhor Jesus. Bom você estar aqui conosco, participando dessa live aqui de estudo nessa manhã de escola dominical. E eu queria iniciar lendo o texto bíblico de Ageu no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15. Ageu 1, né? Só tem dois capítulos, então é fácil de achar, né? É fácil de achar. Então vamos lá, irmãos e irmãs. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a leitura vai ser um pouco longa, mas quero que você tenha paciência, que você acompanhe aí comigo, tá bom? Seja do seu smartphone, seja se você está no computador, pode utilizar seu smartphone, né? Roberto, a paz, está usando aí o perfil da Cleusa, né? A paz, meu querido, saudade, cara. A gente vai estar junto aí de novo. Vamos continuar em oração e perseverante. Amém? Vamos lá. No 2º ano do rei Dario, né? A Márcia da hora, paz, Márcia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Recebi sua mensagem. Obrigado aí. Que Deus abençoe.
Vamos lá para a leitura bíblica. Olha o que diz Ageu capítulo 1, a partir do versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos a este povo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa paneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que se aquece recebe-o para pô-lo no saqueal furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Olha que interessante. Considerai o vosso passado. Subi a montanha, trazei madeira, edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vida seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atentaram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, ou o mensageiro do Senhor, dependendo da sua tradução, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque. Oi, Nana, bom dia. Filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, Bom dia, minha irmã. Bom dia, Lilian. Bom dia, Nana. Bom dia, Ivanete. Tudo bom, minha prima? Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí de estar na nossa live aqui nesse domingo de manhã. O que acontece, queridos? O livro de Ageu é um livro interessante porque entre as pessoas que foram levadas cativos para a Babilônia, o reino de Israel foi invadido por Nabucodonosor e ele pegou os mais nobres, principalmente aqueles que trabalhavam no templo, aqueles que tinham nobre nascimento, aqueles que tinham uma instrução melhor, e levou para a Babilônia. Um grupo considerável. E entre essas pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia estava o profeta Ageu. Chegou mais uma mensagem aqui. Estava o profeta Ageu, que era contemporâneo também do profeta Zacarias, que vai profetizar entre os meses de setembro e dezembro do ano de 520. E em meio a esse sofrimento todo que o povo estava passando, apoiou, Ageu apoiou Zacarias, apoiou, o povo que estava
na Babilônia, e ele vai falar algo insistente, né? Ele vai, a mensagem dele vai ser insistente para a reconstrução do templo. Para Ageu era algo muito importante reconstruir o templo, trazer novamente o templo de Jerusalém, né, à tona novamente, a reedificação do templo. Paulo Alberto, bom dia, seja bem-vindo. Né? Por que para ele era importante? Porque essa reconstrução do templo, essa reedificação, ela traria novamente a vida espiritual do povo. Né? O templo de Jerusalém, para a vida espiritual do povo de Israel, era algo importante. Antes era a tenda, depois de Salomão passou a ser o templo. Né? O templo passou a ser uma referência para a vida espiritual do povo. E foi aí que um profeta incentivador, levantado por Deus, né, vai falar ao povo, né, servindo a Deus com sinceridade e pureza de coração. E esse homem é quem? Ageu. Né? Não tinha só Ageu, como eu falei, tinha Zacarias nessa época, mas Ageu vai ser uma peça fundamental, vai ser um instrumento nas mãos de Deus fundamental para que o ânimo do povo fosse levantado novamente. E o que acontece, irmãos? O que está acontecendo nesse período aqui? Né? Esse período, ele é um período que o povo de Israel, ele permaneceu exilado, né? Ele estava preso, ele estava cativo, né? A gente pode dizer que estava em prisão domiciliar na Babilônia, que agora se tornou uma nova casa. Eles estavam dominados e exilados, estavam debaixo do domínio da Babilônia por aproximadamente aí 60, 70 anos mais ou menos. Bom dia, Sandra, tudo bom? Paz do Senhor Jesus. E eles ficaram mais ou menos aí entre 60 e 70 anos sobre o governo da Babilônia, sendo exilado, né, debaixo do poder, da autoridade de Nabucodonosor e da autoridade da Babilônia. E Ciro, o rei da Pérsia, ele tomou todas as províncias que faziam parte da Babilônia e tomou todas as regiões. O Império Persa foi o império que conseguiu, naquela época, dominar, né, o império mais forte, que era da Babilônia. E a Pérsia, né, ela derrotou a Babilônia e assumiu o controle político, assumiu o controle econômico, assumiu tudo no Antigo Oriente Médio. Né? E a Pérsia começou a autorizar as pessoas. Né? Fala aí, Agnaldo, bom dia. A Pérsia começou a autorizar os exilados da Babilônia a voltarem para os seus países, né? A voltarem para os seus países. Então, houve aquele êxodo de quem morava na Babilônia para voltar para as suas terras, né? O rei Ciro, ele começou a autorizar as pessoas a voltarem, né, aos seus países. Isso, né, em 538, né? Isso está relatado lá em Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Né? Bom dia, Osvaldo, graça e paz. E houve muita euforia quando isso aconteceu, porque a saudade da sua terra, né? Nada melhor do que estar na nossa terra, né? Às vezes a gente sai para viajar, vamos viajar a trabalho, viajar a passeio, mas nada melhor do que o nosso cantinho, não é verdade? Nada melhor do que a nossa terra. Por mais complicada que ela seja, a nossa terra, para nós, a gente sempre vai ter essa preferência, né? Só se a gente adotar uma nova terra para nós. Foi o que aconteceu mais ou menos com o povo aqui. Alguns
novos, né, mais novos, que não conheciam Jerusalém, que nasceram na Babilônia, israelitas que nasceram na Babilônia, judeus, na verdade, né, que nasceram na Babilônia, eles não conheciam Jerusalém. E para eles, Babilônia era o mundo, era o centro das atenções daquela época. E era um lugar realmente atrativo, né? Mas o rei Ciro, ele manda o pessoal voltar para sua terra, né? E não se registra na história, pelo menos aqui na história bíblica, um retorno em massa, né? Se registra um retorno até um pouco tímido. E a realidade de quem volta era diferente da população que permaneceu todo esse tempo na Palestina. A galera foi uma galera, né? Rosemary, graça e paz, pastora. Tudo bom, minha pastora? A galera que foi para Jerusalém era uma galera mais de elite, que foi para Babilônia. A galera que ficou em Jerusalém era uma galera, era uma parte da população que não era tão, né? Fala aí, meu primo, bom dia. Não era uma parte da população que talvez de nobre nascimento, ou talvez que para a Babilônia na época tinha importância. Então, a realidade entre as duas situações eram muito diferentes, né? A população que estava voltando e a população que tinha ficado. O povo exilado, ele queria que a reconstrução do templo fosse prioridade, porque eles estavam com saudade do templo. Então, quem voltou para Jerusalém, junto com Neemias, aquela galera toda, Esdras, né? O livro de Esdras vai falar dessa volta. Quem volta para Jerusalém vai querer rapidamente a reconstrução do templo. Perdão. E quem está em Jerusalém, o templo destruído não fazia diferença. Ah, o templo já está destruído mesmo, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar das minhas coisas, o negócio já está feio mesmo. Para que eu vou me preocupar com a reconstrução do templo? Né? Para quem estava em Jerusalém, a reconstrução do templo não era prioridade. Não era prioridade, né? E aí, irmãos, o que acontece? Eu vou tirar o toque aqui para não nos atrapalhar. E aí, o que acontece? Esdras vai ter um grande problema nesse sentido, né? Vai ter um grande problema. De fato, a reconstrução havia começado, né? O povo que estava em Jerusalém tinha começado a reconstrução, mas não colocou ela como prioridade. Estava caminhando a passos lentos, a passo de formiguinha, né? Não tinha aquela prioridade, né? Inclusive, quando chega lá, está paralisado. Quando Neemias chega, né? O templo, a reconstrução do templo estava paralisada. E o povo começou a se dedicar para as suas casas. As suas casas foram a prioridade do povo. Tanto é que Neemias e Ageu vai falar sobre isso. Vai puxar a orelha do povo. Espera aí, vocês estão pensando só na casa de vocês? E na casa do Senhor, como é que fica? A gente vai entrar aí também, irmãos. A gente vai chegar lá, né? O intervalo entre o retorno da população exilada que estava na Babilônia e o início da atuação de Ageu foi de aproximadamente 18 anos. 18 anos esse intervalo entre o retorno da população e quando Ageu começa o seu ministério profético em Jerusalém, na reconstrução do templo, né? E o seu propósito era despertar o povo, para que o povo saísse dessa zona de conforto e fosse de fato reconstruir o templo de Jerusalém, a reconstrução do templo.
Ageu, a mensagem de Ageu vai falar sobre a reconstrução do templo. E nesse capítulo 1, né, o capítulo 1, o que acontece? Ele representa o ponto de vista de grupos liderados pelo profeta Ageu, né? O grupo que volta com ele, que está vindo da Babilônia com ele, que está chegando em Jerusalém, vai legitimar essa mensagem de Ageu, né, para a reconstrução do templo. Não, o profeta tem razão, o povo precisa construir o templo. E o texto ele tem nos versos 7 e 8, eu queria que você acompanhasse comigo, os versos 7 e 8 de Ageu 1, que vai falar assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Esses dois versículos, né? Esses dois versículos são o núcleo dessa mensagem. Isso é, a ordem para reconstruir o templo, já que a prioridade tinha sido decidida lá no versículo 4, que diz o seguinte: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, né? Em casas, né, bonitas, bem preparadas, né, casas luxuosas, né? A argumentação é perfeita, tanto aquela que exalta o projeto, que vai falar, né, nos versículos 5, 6 e 7, como a de ridicularizar os opositores, né? Acaso vocês acham que é tempo de vocês cuidarem melhor da casa de vocês do que da casa de Deus? Né? Isso eu estou falando, irmãos, do contexto da época, tá? A gente ainda vai trazer isso para os nossos dias, o que isso tem a ver conosco, tá? Isso nós estamos falando do pano, né, do cenário daquele momento, daquela parte da história, e você vai ver que tudo tem a ver com o que a gente está vivendo hoje. E esses primeiros 11 versos do livro de Ageu, ele vai nos fornecer informações sobre as dificuldades da reconstrução, né, do país, e que foi devastado, que foi totalmente destruído, né? Bom dia, Creuza, tudo na paz? E o que acontece, irmãos? Um dos problemas que Ageu, né, enfrentou nessa época foi conflito de prioridades, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos rever as nossas prioridades, né? Rosemary, graça e paz. Hoje nós precisamos rever as nossas prioridades. Esse período de isolamento social tem nos feito rever muitas vezes a nossa prioridade. Você já viu quando nós estamos de mudança e a gente começa a abrir caixa, fechar caixa? Bom dia, Adriana, paz. E aí a gente começa a desarrumar um monte de coisa, e a gente vai achando aquelas fotos antigas, né? Alguns de vocês ainda devem ter aquele binóculozinho, aquele pequenininho que você olha aí e vê as fotos, né? E você deve, né, quando a gente percebe o quanto nós já vivemos e o quanto nós temos de tesouros escondidos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, às vezes tesouro dentro do nosso próprio coração, a gente vai se dar conta que, poxa, peraí, será que a minha prioridade nessa época, né? Será que eu perdi as prioridades que eu tinha naquela época? Né? A gente vai começar a achar certificado, certidão de casamento, certidão de nascimento que tinha perdido há muito tempo, que a gente só procura quando vai usar, lógico, a gente não vai andar com isso na carteira. Mas
Ageu ele estava vivendo, irmãos, um problema de conflitos de prioridade. O povo tinha botado as suas casas como prioridade, né? E para entender essa mensagem de Ageu, nós precisamos primeiro descobrir sua posição diante desse projeto, desses vários projetos que vão acontecendo na reconstrução do país, porque não era só o templo que estava sendo reconstruído. Nesse período, Esdras estava reconstruindo a vida espiritual do povo, a vida religiosa. Nesse período, Neemias estava reconstruindo a cidade, né? Neemias estava praticamente saindo de posição para que Zorobabel pudesse governar, entendeu? Zorobabel, ele era da linhagem real, então era normal ele ser o governador de Jerusalém, né? Ele era de sangue real, ele era da linhagem real. E Ageu ele vai trazer isso, trazer isso à tona. E nessa mesma época, outros profetas, cujas palavras foram agregadas ao livro, né, do profeta Isaías, por exemplo, vai instar ali com o povo, vai apelar ao povo que passasse a observar alguns direitos, algumas práticas de justiça que tinham sumido, né? E para Ageu, a prioridade do seu projeto dessa reconstrução do templo, dessa restauração do templo de Jerusalém, era algo urgente, era algo que tinha que acontecer com urgência. Mas por que isso? Porque simplesmente ele entendia que toda a reconstrução deveria partir do lugar aonde Deus morava, falava e perdoava, né? Isaías 6, do 1 ao 8, vai falar da visão de Isaías, né? E isso, irmãos, não significa que ele estava desprezando outros projetos, mas ele começou a fazer o povo entender que através do lugar, o centro da reconstrução tinha que ser a partir do relacionamento com Deus. O centro da reconstrução da nossa vida, ela precisa partir da nossa vida com Deus. Ela precisa partir do nosso lugar de adoração como adorador. Agora eu não quero trazer a questão material. A reconstrução da vida humana, ela só começa de fato quando há uma reconstrução espiritual na nossa vida, né? E era isso que Ageu entendia. Isso não significa que ele estava desprezando outros projetos, muito pelo contrário. Ageu ele achava que a reconstrução do templo era urgente, era uma questão de prioridade. Por isso que Jesus fala o seguinte para nós, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a gente coloca Deus como prioridade da nossa vida. Era uma questão de prioridade, pois Deus precisava de sua casa. Era ali do templo que eles iam buscar forças para reconstruir o restante. Era dali do templo que eles iam buscar forças para adorar, para ser um adorador, né? Era ali do templo, era da casa de Deus que eles iriam receber a direção para conduzir o povo, não somente para construir coisas, mas para construir algo muito mais profundo, uma vida com Deus. E Ageu foi começado a considerar um perigo, porque ele era o mensageiro de Deus. Quando as pessoas se deram conta, falaram, pô, Ageu é um profeta, é um mensageiro de Deus. No versículo 13, né, vai falar que ele é o mensageiro de Deus. Se você for lá, então Ageu, o enviado do Senhor, o mensageiro de Deus, dependendo da sua tradução, né? Ele é denominado mensageiro, enviado do Senhor em meio ao domínio persa.
né? A Pérsia foi um império para o povo de Israel muito favorável, mas existia um problema. Alguns escritos persas, como o livro de Esther, por exemplo, que não se fala o nome de Deus, era justamente, né, o povo que estava voltando do exílio, não podia falar o nome de Deus, ou estava já sendo dominado, né? Não se podia falar o nome de Deus naquele período. E Ageu, ele se levanta como mensageiro do Senhor e larga o aço, irmãos, larga o aço. Ele não está nem aí, né? Ele não está nem aí. E ele é denominado mensageiro do Senhor. E lá no capítulo 2, que a gente não entrou, no verso 20 depois, a profecia de Ageu anuncia a missão de Zorobabel, né? Ele, como um sinete, né, como uma assinatura, né, do próprio Deus, ele vai sinalizar qual é a função de Zorobabel. A missão de Zorobabel é governar Jerusalém, né? Tudo isso queria dizer o seguinte, que a presença de um mensageiro de Deus entre o povo, ainda que o povo estava dividido, né, nas suas prioridades, sem rumo, representava uma ameaça aos interesses dos persas. Por isso que alguns, né, vão tentar parar a reconstrução do templo, porque o inimigo sabe que quando a nossa vida espiritual está reconstruída, está restaurada, ele não consegue nos parar. E a vida espiritual do povo estava sendo reconstruída. E uma coisa, irmãos, interessante é que o inimigo, ele se favorece da nossa desconstrução de intimidade com Deus. Shalom, Fátima, bom dia. Fique à vontade, puxa uma cadeira aí, senta. Bem-vinda. E o inimigo, ele se favorece quando nós estamos desestabilizados espiritualmente, né? Ele se favorece da nossa vida quando nós estamos desestabilizados espiritualmente. E a tática do governo tirano, a tática do império das trevas é enfraquecer, é desestruturar, né, as suas vítimas para dominar. A primeira tática do inferno é desestruturar a nossa vida. Desestruturar, tirar o nosso chão, tirar a nossa estrutura. Né? Por isso que as coisas acontecem na nossa vida e na nossa casa, para desestruturar a nossa família. Por isso que, trazendo agora para os dias de hoje, irmãos, né, talvez eu possa ser contraditório, alguns líderes achar que a gente está com falta de fé, porque, né, os templos estão temporariamente suspensos, os cultos com aglomeração de pessoas, mas Deus está nos movendo a rever as nossas prioridades, né? A rever, a gente tem sempre orado pela família, né? A gente separa um mês da família, mas a gente sempre ora pela família, fala: Senhor, que a minha família seja uma bênção, Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha casa. Mas só que a gente não quer ficar em casa para ver, a gente não quer ficar em casa para participar desse processo. Agora não tem jeito, você vai participar do processo. Né? Agora é tempo da gente ser bênção na nossa casa, na nossa família, e reconstruir, fortalecer aquilo que o inimigo quer enfraquecer, né? Porque ele quer dominar a nossa vida, ele quer dominar a nossa casa, a nossa família, e a gente não pode cair nessa tática dele de enfraquecer e desestruturar a nossa vida, né? E tinha uma outra situação na época de Ageu, que era o perigo do luxo. Do luxo. O argumento em favor da reconstrução do templo tinha também um caráter ético, né? Quando a gente reconstrói a nossa vida espiritual, a ética mexe com a nossa vida. O verso 4 fala que o povo inverteu, né? Perverteu, na verdade, o ensino central na pregação profética. Olha o que diz o versículo 4.
Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Permanece em ruínas. E isso, irmãos, é algo profético para nós. É algo profético, porque em meio à crise econômica que Israel estava vivendo e que nós estamos vivendo hoje e que podemos viver talvez um pouco mais para frente, né? Ô Cleide, tudo na paz, Deus abençoe, né? Que a gente ainda pode viver, né? Isso prevendo aí a consequência econômica aí do Covid-19, né? A crise econômica que o povo estava vivendo naquela época, né? A parte do povo vivia em casas apaneladas. Isso é, vivia em casas luxuosas, casas revestidas, forradas, casas lindas. E tais reconstruções indicavam o seguinte para Ageu, né? Abastança e luxo no meio de um povo que estava destruído. Irmãos, não é muito diferente hoje não. A gente vai ver muita gente com as suas casas cheias, com seus armários cheios, né? Pessoas que têm talvez uma reserva, uma condição, não estou querendo condenar essas pessoas, longe de mim, mas a gente vai ver muita gente que vai passar fome, que vai, né, se não tiver um olhar amoroso do governo, se não tiver um olhar importante do governo, importante da igreja, a igreja ela vai precisar viver em comunidade. E quando eu falo em comunidade, lembra lá em Atos 2 que fala que tudo era comum para aqueles que caminhavam juntos? Nós estamos vivendo essa época porque irmãos nossos vão passar dificuldade, irmão. Vão passar. E Deus vai querer nos usar como bênção na vida dessas pessoas. Ontem eu estava vendo uma postagem da pastora Gilmara, da Central, da Igreja Metodista Central em Seropédica. Quero até dar um alô para a pastora Gilmara. Lindo trabalho que a Igreja de Seropédica está fazendo, recolhendo alimentos para os irmãos que estão passando dificuldades. E isso, irmãos, quando a gente fala que irmãos em Cristo estão passando dificuldade, isso não é uma questão de vergonha, não. É uma oportunidade da igreja ser igreja, da gente raízes, da gente voltar à nossa prioridade, né? Então eu glorifiquei muito a Deus ontem vendo a postagem da pastora Gilmara, né? Espero que as nossas igrejas comecem a pensar nisso e a viver em comunidade de fato, né? Não só na vida dos irmãos, na vida dos pastores também. Vai trazer um impacto econômico na vida dos pastores, principalmente daqueles que têm a renda, vivem somente da renda da igreja, que são de tempo exclusivamente integral, e outros parciais que não estão desempregados. Isso vai mexer conosco, né? Deus está sacudindo a figueira. Ontem eu falava com alguém que Deus está sacudindo a figueira, está buscando frutos, está buscando os frutos na figueira, né? E preocupado com essas reconstruções luxuosas e caras dentro desse contexto da época, os interesses comunitários iam ficando de lado. Os interesses em relação a Deus iam ficando de lado. E assim iam se enfraquecendo, e o inimigo via possibilidade nisso. Agora, irmãos, a prioridade para Ageu, né, como eu falei, era a reconstrução do templo. Você vai memorizar isso, né? Fazer que nem o bispo Paulo Rangel, né? Você, peguei, né? A prioridade de Ageu era a reconstrução do templo. Reconstrução do templo, como cita o verso 2. Porém, o profeta sabia que nada adiantava reedificar e consagrar um prédio a Deus sem a mesma consagração das pessoas. O prédio talvez não era nem tanto importante para Ageu, mas o importante eram as pessoas, a reconstrução da vida das pessoas, né? Muito mais do que uma casa para Deus, muito mais do que uma casa para Deus, irmãos. Aquele lugar devia ser um espaço para compartilhar fé,
para celebrar a vida, para celebrar a vida. Portanto, além da reconstrução do templo, havia uma necessidade de que as pessoas reconstruíssem o seu relacionamento com Deus, reconstruísse a sua vida com o próximo, reconstruísse as alianças. Estamos hoje no ano do pacto. Ô Graceberg, ô Romauro, por favor, entra, puxa uma cadeira aí e senta. Havia uma necessidade, irmãos, de uma reconstrução, de aliança. Estamos vivendo esse ano, o ano do pacto. Olha que profundo, o ano do pacto. Nós somos aliançados, fizemos um ato profético, né? No início desse ano, olha, antes desse período, nós fizemos um ato profético, falando que nós, né, somos pactuados uns com os outros, aliançados como igreja, como povo de Deus, né? E nada mais importante hoje do que a gente reconstruir o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O nosso relacionamento vertical e o nosso relacionamento horizontal, né? Deus abençoe, homem de Deus. Amém. Fica na paz. Manda um abraço aí pro seu povo aí, essa galera aí da região da região dos lagos aí. Que Deus abençoe, Romauro. Fica na paz, queridão. E após anos que estavam exilados, distante da sua terra, o povo foi perdendo as suas raízes. Era comum o povo ir perdendo as suas raízes. E a Aninha que chegou aqui, ó. Dá um alô aqui, Aninha. Dá um tchauzinho aqui, pessoal. O povo foi perdendo as suas raízes, né? E ao permanecer muito tempo exilado, muito tempo fora, eles acabaram perdendo algumas coisas e eles queriam que retornasse isso, né? E o povo ele ficou sem templo durante muito tempo. E o povo se acomodou. Quem permaneceu ficou apático, indiferente. Ah, tá sem templo, tá tranquilo, né? Vamos esquecer, né? E eles esqueciam, né? E ficaram indiferentes como consequência. Uma das nossos desafios depois desse período, eu já falo como pastor, como igreja, é trazer de novo o povo a essa importância. Ou acredito que ou a gente vai ter que começar acabou os cultos, expulsar o povo da igreja. Não expulsar para sair, para sair do templo, porque às vezes o pessoal fica, né? Em Sião é muito comum o pessoal ficar lá depois do culto, no outro dia, no último culto, no dia 15, né? Acho que foi a Patrícia que acabou de entrar agora aí no grupo, né? A Patrícia, o Diogo, a gente tava conversando, falou, pô, o povo não quer ir embora não, o povo quer ficar, deve ficar lá. E a irmã Zeni apagava as luzes e o povo tava lá, né? Nem assim o povo sai. E é assim mesmo, irmãos. Nós precisamos resgatar isso. Eu acredito que a gente vai viver isso com mais intensidade depois desse período sem templo, né? Depois desse período sem templo, a gente vai viver isso com mais intensidade, né? Mas o povo em Jerusalém estava indiferente a isso. Estava indiferente, eles tinham vivido, estavam perdendo a sua identidade. Eles viviam fora, né? E o livro de Ageu, ele serve para nós como espelho, pelo fato de que o profeta precisou se posicionar, irmãos, contra a indiferença das pessoas. É tempo da igreja se posicionar contra a indiferença. É tempo de posição. Deus requer posição da sua igreja, requer posição minha e sua. É tempo de nós nos reposicionarmos para a indiferença de algumas coisas que antes a gente não dava valor, agora a gente precisa dar. Antes a gente não dava valor a algumas coisas, questões de saúde que estão aparecendo. Cuide da sua saúde, meu irmão, porque muita gente que está morrendo tinha doença escondida, né? Tinha fragilidade no seu organismo. Então cuide da sua saúde, cuide da sua vida, né?
numa época em que os verdadeiros valores da ética eram desprezados, estavam sendo desprezados com facilidade. Hoje é fácil, né, a gente encontrar isso. É muito fácil a gente encontrar pessoas que desprezam o valor da sua vida, né? As coisas de Deus estavam ficando de lado, né? As coisas de Deus estavam ficando de lado. E aí vem essa mensagem de Ageu para redirecionar o povo, para reposicionar o povo. E aí, irmãos, eu lembro de uma passagem do apóstolo João, 1 João 3,16, né? Que vai falar o seguinte: nisto conhecemos o amor de Deus, o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí pega, né, meu irmão? E aí, Patrícia? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, é isso aí. Precisamos, irmãos, voltar à prioridade da vida. Priorizar a nossa vida em detrimento das prioridades do todo. Reflete o quanto vazio de amor cristão nós somos. Eu vejo hoje pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, olham para a sua própria vida e que se dane os outros, desculpa a expressão, mas que se dane os outros. E não é assim, irmãos, não é assim, né? Quando pensamos, logo nos lembramos da descrição lá de 1 Reis 6, que narra o templo de Salomão. O templo de Salomão. Diz que o templo de Salomão encheu-se de glória. Os sacerdotes não podiam entrar. Foi o primeiro culto. Deus se manifestou, Deus entrou na casa. Mas esse templo que foi reconstruído por Esdras, por Neemias, incentivado pelo profeta Ageu, foi também restaurado pelo rei Herodes, né? Durante já lá no Novo Testamento, Herodes reconstruiu esse templo de Ageu, esse templo, com toda a magnitude, com toda a glória que merecia, pouco antes do nascimento do nosso Senhor Jesus. Porém, antes da morte de Jesus, ele vai falar o seguinte: ele anuncia a destruição desse templo e começa a mencionar que em 3 dias ele vai ser destruído. As pessoas ficam né? E que ele vai ser destruído em 3 dias depois ele vai reconstruir. Ele está falando isso do tempo do seu corpo, né? Isso a gente entende bem, né? Ele vai falar isso mencionando o seu próprio corpo lá em João 2,21. Ele vai falar isso, que é o verdadeiro templo, né? O apóstolo Paulo ele vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai corroborar com isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, ele vai, né, assinar embaixo: olha, vocês são casas espirituais de Deus, para Deus está edificando vocês como casa espiritual, para que vocês sejam sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A figura do templo, né, a figura do templo em ruínas, a figura do templo em ruínas na época de Ageu, observada e combatida por esse profeta, era um reflexo vivo da ruína que o povo estava. O povo estava em ruína, a vida espiritual estava em ruínas. Não era o templo, era a vida espiritual do povo que estava em ruína. E pode hoje, de igual forma, sinalizar para nós, irmãos. Isso sinaliza para nós um enfraquecimento, a quem sabe até mesmo a ruína em que muitas pessoas estão. Quando eu falei de arrumar, da gente encontrar as coisas, a gente começa a perceber o quanto de vida nós perdemos. Às vezes pessoas que se dedicavam, né, quase 24 horas para o trabalho, tinha dificuldade de abraçar o filho, de ver o filho dormir,
Poxa, pastor, não tenho tempo de ir lá abençoar meu filho quando está dormindo, ou a minha filha quando está dormindo. Agora você tem. De reconstruir seu casamento, de reconstruir seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, de reconstruir seu relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, de reconstruir. Hoje a gente só dá valor àquilo que a gente perde, irmão. O povo de Israel estava em ruínas e mesmo assim pensava um para um lado, outro para o outro. Nós não podemos voltar a pensar assim. Precisamos sair desse tempo melhores do que quando entramos. Precisamos sair melhor do que quando entramos. Porque é fácil notarmos em muitas comunidades de fé, o grupo assim de pessoas cristãs, sinais de divisão, competição, rivalidade, desacordo, divergência e divisão. Meu irmão, isso é obra da carne. Isso é obra da carne, isso não é fruto do Espírito, né? Pessoas que escarnecem uma das outras, de projetos de outras pessoas, né? Isso acaba se tornando, nós acabamos se tornando edificações frágeis, sem condições de culto para Deus. O culto acaba sendo um culto hipócrita. Hipócrita. Nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo quer enfraquecer os nossos alicerces, para que a gente fique em ruínas, né? Fique em ruínas. Se Deus tem despertado, tem te mostrado isso, faça como Ageu, né? E é por isso que, diante desse cenário, Deus dá um desfecho maravilhoso do que vai acontecer. Porque o povo antigo que vê a reconstrução do templo, que viu aquele primeiro templo lá na época de Salomão, os velhinhos, né? Os velhinhos, nossos idosos, que hoje tanto sofrem, e que na época de Ageu começaram a ver a reconstrução do novo templo. Quando eles olharam o templo reconstruído, mesmo de maneira precária, mesmo de maneira simples, eles choraram. Eles falaram: olha, a minha vida espiritual está assim, tão simples. Eu queria dar mais para Deus, mas está tão simples. Deus está falando para eles: olha, tá bom demais, tá bom demais o que vocês estão fazendo para que esse povo que ficou em Jerusalém retorne para a minha presença. Eu vou encher muito mais de glória essa casa do que a outra. Por isso que Deus fala através de Ageu: a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira, porque nessa tem coração, nessa tem a mão do meu povo, né? Salomão pagou para construírem. Agora a reconstrução vem na mão do povo, vem da mão dos irmãos, vem da mão da cooperação. E a gente vai ver isso nos livros de Neemias, nos livros de Ageu, nos livros de Esdras, no livro de Zacarias. Lê esses livros bíblicos. É importante você entender a reconstrução do templo, né? Essas atitudes, não somente, né, de divisão, de situações no meio do povo, elas não somente interferem em nossa comunhão com Deus, mas colocam o povo de Deus, o corpo de Cristo, em risco, pois enfraquece a estrutura, o edifício espiritual que somos nós. Somos nós. Comunidade, irmãos, em que cada um só se preocupa consigo mesmo, uma comunidade onde cada um só se preocupa com seu próprio umbigo, né, não pode frutificar, e não frutifica. Não frutifica. Está aqui a prova em Ageu, no capítulo 1, no versículo de 6 a 11, não frutifica. Não frutifica. Eu quero assim concluir esse estudo nessa manhã, né, dizendo que esse livro de Ageu
pode ser compreendido como um chamado à volta do compromisso para a nossa vida. O chamado de Deus para o compromisso do seu povo. Porque o profeta ele vai apontar o caminho para esse retorno, a reconstrução dos nossos templos, do nosso compromisso e da nossa vida com Deus. A reconstrução do nosso templo. Hoje o santuário é a sua casa. O santuário é a sua casa. Eu quero falar para você, homem de Deus, talvez você, mulher de Deus, que é mãe solteira ou que cria os seus filhos sozinhos, você é a sacerdotisa do teu lar. E você, homem de Deus, você é o sacerdote do lar. Está na hora de pegar isso de novo para a sua vida. É hora de você assumir a responsabilidade de sacerdote do lar. Ô Jerônimo, graça e paz. É hora de você assumir a responsabilidade de sacerdote do seu lar. De chamar a sua família para orar, de chamar a sua família para dar direção, de Deus te usar dentro da tua casa. Essa é a reconstrução de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Ageu tem uma curta atuação como profeta, irmão. Sabe quanto tempo Ageu profetizou nesse período? Chuta aí. Chuta quanto tempo Ageu profetizou. E eu fiquei impressionado. Sabe quanto tempo ele teve a profetizar e fazer isso tudo, mexer com o povo? 4 meses. Apenas 4 meses Ageu profetizou. Foi o tempo que durou o ministério dele. 4 meses. Contudo, iniciou aquilo que propôs, anunciou a mensagem profética e preparou o caminho para que Zorobabel, um dos descendentes reais, da família real, que retornou do exílio, ocupasse a sua função designada. Isso é, as coisas foram sendo colocadas no lugar, A gente tem aquela canção, se preciso, mude as coisas de lugar, Deus vai botando as coisas em ordem, vai colocando as coisas no lugar certo, no momento certo, na hora certa, na nossa vida. E a gente aprende que na real não é a quantidade de anos, não é a quantidade de anos que desenvolvendo o ministério que conta, não é a quantidade de anos que conta, não é a dedicação a Deus, A nossa dedicação é que vai contar como nós estamos exercendo o nosso chamado. Os resultados também são importantes, porém sabemos que eles vêm do Senhor para a nossa vida, vêm do Senhor para nós. É importante a gente ressaltar que não importa se o tempo exato, na Bíblia não tem sempre um tempo exato, mas o que importa é como foi desempenhado isso, como foi desempenhado na nossa vida. Estamos sempre construindo e reconstruindo alguma coisa, algo que diz respeito à nossa vida, à nossa personalidade, à nossa identidade. E desse trabalho participam várias pessoas, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos no trabalho, os nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo. Assim como o templo não pode ser construído e reconstruído por uma só pessoa, uma só pessoa, também não podemos construir nossa vida isoladamente. Estamos aqui hoje no isolamento obrigatório, daqui a pouco isso vai passar. Mas não se isole espiritualmente, não se isole emocionalmente. Não se isole emocionalmente. A Érica está falando aqui, ministério curto e certeiro, chamou a igreja de volta à essência de priorizar a Deus. É isso aí, Érica, bingo, como diz um amigo meu, é desse jeito aí mesmo. O Senhor nos levantou como flecha, Eu lembro aí a música da Aline Barros, como uma flecha que acerta o alvo,
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, né? Não importa o tempo, importa ser certeiro, ser usado, se deixar usar por Deus, né? Temos o desafio, irmãos, de vivermos em comunidade. Online hoje, nós temos hoje a facilidade das redes sociais. Nós não deixamos de ser comunidade, não perca. Muito pelo contrário, use esse período para você fortalecer a sua identidade como comunidade. Nós, como metodistas, precisamos fortalecer isso. Comunidade missionária a serviço do povo. Precisamos fortalecer a nossa unidade, precisamos fortalecer a nossa identidade. Precisamos aprender com o exemplo de Ageu, que não só trabalhou junto com o povo para reconstruir o templo, mas ele também incentivou, né? Que você não seja só um trabalhador, mas seja um incentivador da obra, seja um incentivador da reconstrução de pessoas. Uma pessoa incentivadora é fundamental. É fundamental, aquela pessoa que bota pilha para as coisas acontecerem, não, vai dar certo, às vezes está tudo ruim, não tem nada, mas aquela pessoa, não, pastor, vai dar certo, nós vamos, às vezes é a função do pastor, às vezes o pastor não tem nem força, ou a pastora não tem nem força, e Deus levanta pessoas para que isso aconteça, e isso é maravilhoso, né? Assim a igreja de Cristo é chamada para ajudar as pessoas a enfrentar as suas dificuldades, a reconstruírem o templo de Deus em suas vidas. E é por isso, irmãos, que todo dia eu estou lançando uma live durante a semana para ajudar você na reconstrução da sua casa, da sua vida espiritual, da sua família, né? Apesar da gente estar isolado, apesar da gente estar em quarentena aí, colaborando com a população, que nós fazemos parte da população, nós precisamos entender que os pecados ainda às vezes continuam os mesmos, né? A mensagem continua a mesma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia ela não mudou por causa da nossa realidade. A nossa realidade que precisa ser mudada através da Bíblia. Às vezes a gente quer mudar a nossa realidade por causa, né? Às vezes a gente quer mudar a mensagem bíblica por causa da nossa realidade. Não, a nossa realidade que precisa ser mudada. E só entende isso quem nasce de novo. Só entende isso quem tem um novo nascimento, né? Ontem, além de preparar o estudo, eu estava preparando também a palavra, que eu nem sei quando eu vou pregar essa palavra. Pode ser no primeiro domingo, não sei ainda, mas Deus gerou ontem uma palavra no meu coração que fala um pouco sobre isso, né? Sobre a gente sair desses cativeiros, desembaraçar, olhar, correr e olhar, né? Desembaraçar, correr e olhar, né? Então, Deus gerou essa palavra ontem no meu coração e em breve vocês vão, né, desfrutar aí junto comigo dessa palavra. Mas nós somos usados para isso, irmãos. Nós somos usados para isso. Então, seja um incentivador, seja uma pessoa que incentive a obra, principalmente nesse momento, né, online. A Patrícia está falando aqui, estamos online, mas continuamos sendo um corpo. É isso aí, Patrícia, Cristo sendo o cabeça desse corpo. É verdade, é verdade. Nós somos casa espiritual. Cristo não deixou de ser o cabeça e nós não deixamos de ser corpo. Nós não podemos perder a nossa essência, irmãos. Não podemos perder essa essência que é de estarmos juntos em todas as oportunidades. Por isso que é importante